Fala galera, sejam bem-vindos ao Life Outside BR. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 5 curiosidades e informações que vocês vão gostar de saber se estiverem considerando mudar aqui para a Dinamarca a respeito do mercado de trabalho. Bem, galera, antes de começar, eu acho só importante explicar que esse vídeo é com base na minha experiência e na experiência que a gente está vivendo aqui, a experiência trazida por outros colegas também que estão vivendo aqui, e também com base em algumas pesquisas no mercado de trabalho dinamarquês, incluindo alguns sites oficiais do governo, tá? Eu vou deixar os links que foram importantes aqui na descrição do vídeo, mas a maioria vem do próprio governo. Número 1, idioma. Muita gente pergunta pra gente se o idioma atrapalha aqui na hora da comunicação, não só no trabalho, mas no dia a dia, e se dá para sobreviver só falando inglês, dá para trabalhar só falando inglês. Bem, o que a gente pode dizer o dinamarquês é o idioma oficial do país, tá? Mas 86%, né, é estimado que 86% da população dinamarquesa fala inglês. A gente sente isso no dia a dia, né? Qualquer lugar que você vai se comunicar em inglês, as pessoas vão responder. E no ambiente de trabalho, isso não é muito diferente. E aí tem até algo a mais, assim, né? Eu, por exemplo, trabalho numa empresa que é dinamarquesa, tem um vídeo sobre trabalho que eu falo aqui onde é que eu trabalho, e todos os detalhes, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. E como eu falo no vídeo, toda a comunicação oficial da empresa é em inglês, o idioma oficial é em inglês, apesar de ser uma empresa dinamarquesa. E entre outras empresas grandes, né, que vocês podem conhecer aqui da Dinamarca, não é diferente, tá? O inglês é geralmente o idioma oficial e muito usado. Eu acho que empresas mais locais tendem a ter mais o dinamarquês, mas se você conseguir uma posição, conseguir chegar em entrevista e passar na entrevista e conseguir um emprego falando inglês, você vai conseguir executar suas tarefas falando inglês. É claro que eu acho importante que se você quer melhorar a sua experiência, ter mais oportunidades, se desenvolver melhor, talvez criar melhores relacionamentos, principalmente se você está falando de uma empresa que é um pouco mais local, eu acho que vale a pena sim estudar o dinamarquês. Nós ainda não estamos estudando, mas a gente até está pensando nisso. Isso no caso de querer expandir um pouco mais a questão da carreira, as oportunidades de emprego, porque isso pode facilitar. A gente tem experiências de colegas nossos que trabalham em empresas um pouco mais locais e veem que sentem um pouco de dificuldade por ter muito mais dinamarquês do que uma empresa global, como é o caso da que eu trabalho. Número 2, salários e impostos. Bem, pessoal, como a gente já trouxe aqui, né, os impostos são muito altos em cima do salário. Não só em cima do salário, mas em cima de várias outras coisas, dos investimentos também, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, você também tem altos salários. A Dinamarca é um dos países que tem um dos maiores salários do mundo, apesar de não ter um mínimo estabelecido, né? E apesar de ter muitos impostos no salário, ter baixo retorno para os investimentos aqui, como a gente tem no Brasil, investimentos na bolsa ou investimentos em renda fixa que rendem bem, aqui não é o caso, os investimentos rendem menos e os impostos são bem confusos e tem uma carga tributária muito grande. Ainda assim, você vai estar relativamente melhor quando comparando, né, considerando o efeito da moeda e tudo mais, você vai estar consideravelmente melhor do que talvez em outros países em desenvolvimento, como por exemplo a maioria dos países da América do Sul. Talvez não tão bem quanto quem trabalha com uma área de tecnologia ou algo do tipo nos Estados Unidos ou no Reino Unido ou então no Canadá, na Suíça, que tem salários altíssimos. Mas aqui eu estou falando das curiosidades que eu sei, mas eu não tenho nenhum dado sobre esses países, só o que eu pesquisei mesmo assim por cima, né? Então, mesmo com esses impostos altos, os salários são também altos e acaba meio que compensando um pelo outro. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu trouxe recentemente aqui no canal que traz olerites da galera que trabalha aqui na Dinamarca. Diversas profissões. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada se vocês tiverem curiosidade para entender como que é o salário e como que é o efeito do imposto sobre o salário.
Esse vídeo é muito interessante, eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada. Número 3, Work-Life Balance. Sim, essa palavra é difícil, que nada mais é do que o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, mas aqui na Dinamarca existe essa cultura de você ter bem clara a divisão entre o pessoal e o profissional. Inclusive, o próprio governo estimula isso de algumas maneiras, como, por exemplo, protegendo os direitos dos empregados em relação às férias, né? Tem de 4 a 5 semanas, tem empresa que acaba até dando dias a mais. Lembrando que aqui na Europa, como na maioria de vários outros países, e diferente do Brasil, os dias de férias são dias úteis. Então, acaba que você, somando os finais de semana, você tem bastante dias aí para descansar durante o ano. E ele pode ser tirado de várias maneiras, você não precisa tirar os 30 dias de seguido. Tem muito menos regras para você tirar essas férias. Mas não só isso, tem outros benefícios que as empresas oferecem para você poder ter esse equilíbrio maior. E tem essa cultura, como eu já falei, de que você tem essa liberdade de ir e vir com mais flexibilidade do trabalho. A questão do home office aqui já era uma realidade até antes da pandemia, então assim, não foi uma coisa que mudou tanto, na verdade eu acredito que tem até melhorado, né? E se você tem filho ou então tem alguma atividade que você gosta de fazer durante a semana, você precisa fazer alguma coisa, existe muito desse balanço de tudo bem, vai lá, vai buscar seu filho na escola, vai levar seu filho na escola, vai ajudar os seus pais, vai resolver o que você tem que resolver nas burocracias do nosso dia a dia. Então isso é muito tranquilo e muito, né, equilibrado aqui nas empresas na Dinamarca. E acho que vale lembrar também, gente, que essas experiências, né, que eu estou trazendo aqui, essas opiniões, essas informações, são mais gerais, né? Então, estou generalizando um pouco aqui as coisas como acontecem na Dinamarca, porque se a gente for trazer todos os cenários, fica impossível. Então, talvez você que está assistindo aí, que esteja aqui, né, ou que esteja em outro país que seja parecido e você quer comparar, a sua percepção e a sua experiência pode ter sido diferente. Às vezes você não teve uma experiência tão legal, ou ainda foi ainda melhor do que o que eu estou querendo dizer aqui. Então, tá tudo bem. É normal a gente ter experiências diferentes, tá? Então eu estou meio que generalizando aqui, trazendo um contexto geral da Dinamarca. E se você está gostando do vídeo até agora, aproveita e se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho da notificação e deixa sua curtida, porque a inscrição de vocês é o que ajuda a gente a trazer cada vez mais novos conteúdos, coisas diferentes e legais sobre a Dinamarca e sobre a nossa rotina aqui no dia a dia. Também deixe o seu comentário. O que mais você gostaria de ver aqui? A gente vai ficar feliz em poder atender os pedidos de vocês. E também não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, no @lifeoutsidebr. Lá a gente compartilha diariamente um pouco da nossa rotina, nossa vida aqui na Dinamarca. Número 4. Limited Job Market, ou mercado de trabalho limitado. Esse aqui talvez seja um pouco polêmico para quem está vendo, mas o que eu quero dizer com isso, tá, pessoal? Estou falando mesmo de território, de quantidade de pessoas e quantidade de empresas e o que isso ocasiona na economia de um país, né? Estou até sendo um pouco filosófico aqui, mas o que eu quero dizer é só exemplo de comparação. A Dinamarca, eu até anotei aqui, a Dinamarca tem 6 milhões de habitantes, numa extensão de 43 mil quilômetros quadrados. Eu não lembro se essa quilometragem está considerando a Groenlândia e tudo mais. Eu sei que tem outras partes da Dinamarca espalhadas, mas eu estou falando aqui da grande, né, parte central aqui perto dos países europeus, né? E a título de comparação, o estado de São Paulo tem 250 mil quilômetros quadrados e 47 milhões de habitantes, né? Isso das últimas estimativas. E aí vocês podem falar, Jorge, mas não faz sentido, você está comparando um estado com um país. Eu só peguei São Paulo a título de exemplo porque São Paulo é onde que se concentra as maiores empresas do Brasil, né? E até ficam as sedes das empresas, os headquarters das empresas globais que atuam no Brasil. E aí o efeito que isso ocasiona é que acabam sendo um pouco limitadas as opções de trabalho que você tem. O mercado talvez não seja tão ativo como seria, por exemplo, no Brasil, ou como seria nos Estados Unidos, ou como seriam nas principais capitais da Europa, por exemplo, ou em outros países aqui. A título de comparação, por exemplo, eu acho que vale citar o Reino Unido, né? Então a Inglaterra ali, aí principalmente a cidade de Londres, tem muitas opções
quase na mesma quilometragem quadrada ali. Então, acaba um pouco, né, diminuindo um pouco o mercado por conta da limitação geográfica mesmo. Mas não que aqui na Dinamarca não tenham boas empresas e boas vagas para se trabalhar, tá? Vou só citar algumas das principais empresas, né? A Maersk, onde eu trabalho, a Carlsberg, que é a maior cervejaria aqui, uma das principais do mundo também. A Lego, né? Muita gente não sabe, mas a Lego é dinamarquesa. Também a Pandora e a Novo Nordisk, que é a criadora da Ozempic, que está um maior sucesso aí, todo mundo só fala disso. Então, comparando ainda com outras capitais, outros países, talvez Copenhague aqui, a Dinamarca em si não tenha tanto um mercado de trabalho tão extenso, mas ainda assim oferecem boas oportunidades para quem está pensando em vir trabalhar aqui. Número 5, estruturas menos complexas. Ok, aqui também eu acho que é um ponto polêmico e eu vou até lembrar o que eu falei no começo do vídeo. Essa daqui pode ser diferente para sua experiência, dependendo de onde você trabalhou e tudo mais, o que você fez. Mas o que eu quero dizer com isso? Aqui no ambiente corporativo, as estruturas são menos complexas. Então, aqui existe uma cultura que você não tem tanto foco na estrutura organizacional, né? Então, não existe tanto essa limitação entre o analista e o gerente e o diretor. Meio que todo mundo se conversa, as pessoas tendem a participar e dar sua opinião, e a opinião geralmente é valorizada, é levada em conta. Então, isso também talvez é um pouco trazido pelo estilo de trabalho europeu, que é um pouco mais flexível, como eu falei lá no Work-Life Balance, tem muito mais flexibilidade, liberdade, e até os modelos de escritórios, com aquele modelo Open Office e tal, ocasionam essa estrutura menos engessada, e acho que isso também traz, talvez, de benefício e de curiosidade, porque isso é uma coisa que acontece muito no Brasil, aqui não é tão estimulado aquela competitividade entre os funcionários e principalmente aquela pessoa que tem aquela ganância e aquela ambição, e eu sei que são coisas diferentes, tá? Eu estou colocando as duas mesmo para quem tem um ou outro, ou tem os dois. Muitas vezes aqui não é tão bem visto como quem prefere trabalhar em time, por exemplo. Eles até incentivam esse relacionamento entre os colegas de trabalho, apesar de ser um país, né, meio frio naquela questão social e tudo mais, eles até incentivam dentro do trabalho das organizações esse trabalho em grupo, essa parte de colaboração, porque essa parte de você tentar ser independente, ser uma estrela dentro do time, performar muito mais do que os seus colegas e tal, às vezes isso acaba não sendo bem visto, inclusive trabalhar horas a mais, fora do horário, final de semana. Não estou dizendo que não acontece, eu não estou dizendo que quem faz isso está errado ou certo, ou que não vai talvez ser valorizado na empresa aqui, não é isso, mas eu estou falando que de modo geral isso não é muito bem visto pela comunidade aqui dinamarquesa e europeia, enfim, os moldes de trabalho aqui do país. E eu trouxe aqui também um bônus para vocês. O bônus é sobre benefícios. Algumas empresas aqui oferecem alguns benefícios legais diferentes. Eu acho que quem vem do Brasil talvez tenha um costume não tão bom sobre isso, porque tem empresas que oferecem ótimos benefícios no Brasil, coisas incríveis assim, que as pessoas ficam maravilhadas, e tem empresas que não oferecem quase nada além do, sei lá, ali, do que ela tem direito por lei, né? Mas vou dar um exemplo para vocês. Aqui não tem ticket de refeição, não tem vale alimentação, etc. Mas aqui tem, muitas vezes, restaurante dentro das empresas. E assim, são bons restaurantes. Lá na minha empresa, por exemplo, o chefe viajou, fez curso, foi aprender as culinárias do mundo para poder atender o máximo de pessoas ali. Então o cardápio é bem variado. Eu, particularmente, não sou muito fã, não porque a qualidade é ruim ou a comida não é gostosa, é mais pela questão do balanço ali entre proteína, carboidrato e tal. A gente que treina, faz, né, um acompanhamento nutricional, às vezes fica meio que faltando um ou outro, então eu não curto muito, mas sempre que eu vou para a empresa eu almoço lá, nunca peço comida nem nada do tipo, e isso ajuda porque se você trabalha todo dia na empresa, você não precisa se preocupar com isso, né? Então, mais um exemplo tem academia nas empresas, tem quadra poliesportiva de squash, de tênis, enfim, de basquete, outras. Algumas empresas eu acho que tem até
piscina dentro, né? Assim, bem diferente. Ah, entre aquelas já conhecidas no Brasil, salas de descompressão, com jogos, pimbolim e tudo mais. Mas eu acho que uma das coisas que se destaca aqui também são os serviços que as empresas oferecem ou tem parcerias, né, para descontos e benefícios. Isso no Brasil é uma coisa que já existe, né? Tem empresas que até trabalham com isso lá no Brasil, mas aqui tem bastante, assim, tem muitas conexões legais entre as empresas para oferecer serviços para os funcionários e benefícios e descontos e tudo mais. Então, para quem está vindo para cá, fica atento aos benefícios, procura direitinho se informar com o RH. Geralmente você tem mais direitos do que o que você sabe e isso pode ser muito útil aqui no dia a dia, até porque, como a gente já falou, o custo de vida é um pouco caro, então tudo que vem de benefício é bem legal. Bem, se você ficou até agora, até o final do vídeo, aproveita e curte esses 2 vídeos que vão aparecer aqui na tela no final, que são os vídeos do custo de vida e do Olerix que eu já mencionei aqui. Acho que para quem está interessado nesse tema vale super a pena ver. Também tem um vídeo de trabalho, que eu falo um pouco sobre o meu trabalho, vocês conhecerem um pouquinho da minha história. Mas são vídeos que são super interessantes e meio que criam uma história, uma narrativa para a gente estar trazendo esse conteúdo para vocês. Muito obrigado e até a próxima.